Na década de 1980, com a democracia em jogo, milhares de brasileiros foram às ruas para pedir o voto para presidente. Era a ditadura militar perdendo força com a campanha das diretas já. Nesse movimento que percorreu o Brasil, um nome se destacou: Tancredo de Almeida Neves. É o que você vê agora na terceira reportagem da série Tancredo Neves, 39 dias de agonia. Cansados do regime militar, brasileiros, líderes políticos de várias tendências e milhares de pessoas foram às ruas pedindo eleições diretas para presidente. O movimento percorreu o país. Aqui embaixo, no Vale do Anhangabaú, a multidão é imensa a essa altura. O Brasil inteiro estava a favor das diretas. Tinha pouca gente ainda apoiando a ditadura militar. Já estava morrendo a ditadura militar, né? Foi um momento de congraçamento do país consigo mesmo. O ponto era a insatisfação da sociedade em relação aos resultados que os vários governos degenerais, né, controlados num esquema de cada vez mais intenso de ditadura depois do AI-5, essa insatisfação foi crescente. Os comícios das diretas foram fantásticos, as coisas mais bonitas que eu já vi. E o Tancredo, ele herdou todo esse clima, né, de democracia, que no fundo o que estava em jogo era a volta da democracia. Foi nessa campanha, iniciada em 83, que o nome de Tancredo Neves ganhou as ruas do Brasil e se tornou muito conhecido. O jornalista Paulo Marcum é autor de um livro que retrata as diretas. Com 50 anos de carreira, Marcum conta que o movimento começou tímido. O meu primeiro contato efetivo foi no comício do Pacaembu. A campanha já estava nas ruas, mas ainda era uma campanha restrita, basicamente ao PT e a setores de esquerda. E o PT não aceitava muito a participação do PMDB. Então, governador de Minas Gerais, Tancredo renunciou ao cargo para viajar o país ao lado de nomes como o presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, defendendo a democracia e pedindo eleições diretas. Um dos traços mais fortes da trajetória do Tancredo é o compromisso com a democracia. Todas as vezes em que a democracia correu perigo, ele defendeu. Essa juventude que assistiu o descalabro. Tancredo não era homem de fazer discurso de improviso, né? Tudo era muito pensado, planejado. Eu me lembro de uma característica dele que era muito engraçada, que era ele tinha mania de enrolar a gravata e morder quando estava conversando com você. Mesmo na minha entrevista. Claro que não numa entrevista para televisão, mas na entrevista de repórter de jornal que eu fui, durante o tempo ele enrolava a gravata e mordia, que era o jeito dele pensar o que ele ia responder. Tenho eu a impressão, né? Os artistas se engajaram diretamente nas diretas já. O maestro Wagner Tiso foi chamado por Tancredo para escrever o hino do movimento. Ele reuniu vários artistas em torno dele e ele humildemente pedia: preciso da ajuda de vocês, eu quero que vocês eduquem o povo, que o povo tem que saber a importância de escolher os seus governantes, né? E ele era um líder mesmo. Mas a emenda constitucional Dante de Oliveira, proposta para restabelecer a eleição direta para presidente, foi rejeitada no Congresso, frustrando as esperanças de milhões. Ficou claro que se tivesse diretas, todos aqueles líderes que estavam no palanque juntos seriam candidatos a presidente. A começar pelo Ulisses, que era o grande comandante da campanha das diretas, o Brizola, o Lula e vários outros, né? E que se não passasse a emenda, aí o candidato natural seria o Tancredo no colégio eleitoral.
a derrota da emenda, bateu seu martelo. Tancredo Neves seria o candidato numa eleição indireta para a presidência da República. Ele vai para a sacada do Palácio da Liberdade, tem muita gente embaixo, e ele diz o seguinte: o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Ele está evocando a Conjuração Mineira, ele está evocando, né, que era um tema que ele conhecia bem, e ele está reafirmando essa posição que eu acho que é bonita e que pode nos ajudar a construir o nosso próprio repertório para pensar a democracia no Brasil. No lado oposto, um nome bem próximo aos militares, Paulo Maluf. O que os militares queriam era uma transição onde eles colocariam um civil na presidência, num sistema autoritário, um civil que funcionasse como uma espécie como uma marionete, que eles pudessem tutelar. O importante não é a multidão, o importante não é a dimensão que aquilo tomou, o importante é alguma coisa que cada um carregava dentro do peito, que era, puxa vida, nós estamos fazendo uma coisa importante, a esperança de que isso ia dar certo. Havia um sentimento nas ruas, literalmente nas ruas, de engajamento com a política e a identificação da política como o caminho que vai nos fazer melhorar de vida. José Sarney, então senador e ex-presidente da Arena, partido de sustentação do regime militar, foi escolhido como vice na chapa de Tancredo. Me chamou a Belo Horizonte e, uma vez, mandou um avião me buscar e disse que eu não devia jamais deixar de ser o candidato a vice-presidente. Ele tinha certeza, sem a minha participação, eles não teriam condições de atravessar. Sarney não era de centro, Sarney era um político do campo da direita, o que não significa ser reacionário. Exatamente por essas características, na conta política do Tancredo, ele permitiria, ele seria uma espécie de passaporte diante dos militares. Era a habilidade política de Tancredo sendo reiterada. Sarney garantia uma aliança que manobrava em amplo espectro. Ele estava disputando, não era a presidência da República só, ele estava disputando liderar a redemocratização do Brasil. Não é uma troca comum de presidente para presidente, era uma troca de regime. Foi no colégio eleitoral, composto por integrantes do Congresso Nacional e representantes das assembleias legislativas de todo o país. Tancredo e Sarney foram eleitos presidente e vice em 15 de janeiro de 1985. Era o início da nova república. Ele sabia o valor da democracia e ele não permitiria que essa democracia pudesse voltar a correr riscos. Aí está o sorriso de Dona Regioleta e o rosto alegre do ex-governador, agora presidente da República do Brasil, Tancredo Neves. A comemoração pela volta da democracia tomou conta das ruas do país, mas foi logo substituída por uma triste reviravolta, que trouxe de novo a incerteza. Já internado em São Paulo, Tancredo piorava. É o que você vai ver amanhã.